O Titã Martelo de Guerra é sem dúvidas um dos mais poderosos e excepcionais entre os 9 titãs originais. Ele tem a habilidade única de produzir e manipular basicamente qualquer tipo de arma que desejar a partir do endurecimento de Titã. E para deixar ele ainda mais apelão, ele tem uma outra capacidade exclusiva, que é a do portador poder controlar remotamente o seu Titã enquanto ele permanece dentro de um cristal extremamente resistente. Essa conexão somente é possível pois o usuário e seu Titã permanecem conectados por meio de uma espécie de cabo, que caso seja cortado fará com que o Titã fique inativo e o portador não conseguirá mais controlá-lo, embora um novo corpo de Titã ainda possa ser invocado. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês exatamente todos os Titãs Martelos de Guerra já mostrados na história de Shingeki no Kyojin, inclusive os vários martelos de guerra ancestrais dos últimos 2000 anos que foram mostrados nos capítulos mais recentes do mangá. Então já fica aí um alerta de spoiler, mas antes disso já deixa o like nesse vídeo porque mais do que nunca é muito importante, e se você for novo por aqui não se esqueça de se inscrever porque vai ter muito conteúdo bacana aqui no canal, beleza? Vamos começar falando do primeiro portador conhecido do Titã Martelo de Guerra. Seu nome é Lara Tybur, a irmã mais nova de Willy Tybur. Eles fizeram parte de uma das famílias mais tradicionais e poderosas de Marley, e tiveram posse exclusiva do Martelo de Guerra por gerações. Lara herdou os poderes desse titã em algum momento durante os últimos 13 anos da linha temporal da série, mantendo esse poder em segredo por muito tempo. Eventualmente, ela revelou isso a seu irmão, que ficou espantado com a descoberta e decidiu usá-la para defender o país de qualquer eventual ataque, vindo da Ilha Parades ou não. Não se sabe praticamente nada sobre a personalidade de Lara, exceto que ela era submissa aos desejos do seu irmão. De fato, um personagem pouquíssimo explorado na história. Em sua primeira aparição, ela quase não é notada, e se vestia como se fosse a empregada da família. Na forma do Titã Martelo de Guerra, Lara possui um corpo musculoso e masculino, quase todo coberto por uma espécie de pele branca, que aparentemente é feita de pele endurecida de Titã, o que deixava visíveis apenas seus olhos, sua boca e algumas partes da região do pescoço, e tinha uma altura de 15 metros. Podemos ver um pouco de suas habilidades em combate durante seu confronto contra o Eren em Libério. Vimos que ela foi capaz de criar vários tipos de armas para enfrentá-lo, como espada, chicote, armas mais complexas como uma balestra e o tão famoso Martelo de Guerra, que é a sua assinatura. Esse titã é tão poderoso que ela conseguiu lutar durante um certo tempo em grande desvantagem, por estar em combate ao mesmo tempo contra o titã de ataque e a tão habilidosa Mikasa, que a bombardeava sem parar com as lanças do trovão. Ironicamente, as palavras finais de Lara foram ela perguntando ao Eren quais eram as suas últimas palavras. E como esperado, o próximo portador do Titã Martelo de Guerra é o tão polêmico Eren Yeager, que derrotou e roubou os poderes de Lara de uma forma totalmente inusitada. Ele usou as mandíbulas do Titã de Porco Galhardo como se fosse um quebra-nozes para esmagar o cristal onde Lara se encontrava, matando-a e posteriormente bebendo seu sangue. Voltando um pouco na história, Eren nasceu e foi criado no distrito de Shiganshina, localizado na Muralha Maria. Em um certo ponto durante sua infância, os titãs Colossal e Encoraçado destruíram parte das muralhas, permitindo que muitos titãs invadissem e destruíssem as cidades. Durante esse incidente, Eren testemunhou sua mãe ser comida pelo titã Sorridente. Esse evento despertou em Eren um ódio mortal contra os titãs, e ele jurou varrer todos eles da face da terra. Em um certo momento, Eren acabou herdando forçadamente os poderes dos titãs de ataque e fundador de seu pai, Grisha, e também entrou para a tropa de exploração, com o objetivo de realizar sua grande ambição, acabar com os titãs. Porém, nem tudo é um mar de rosas, ou para ser exato, está mais para um mar de sangue. Eren teve um caminho bem árduo e passou por diversas dificuldades, presenciou vários amigos sendo mortos e outros o traindo, o que contribuiria para um Eren frio e calculista, que falaremos adiante. Vários anos mais tarde, ele decide se infiltrar em Marley sozinho, disfarçado de soldado eldiano ferido, com o objetivo de resgatar o Zeke e de roubar o Titã Martelo de Guerra. E usando o poder do seu Titã de ataque, Eren impiedosamente esmaga e devora Willy Tybur, durante um discurso em que ele declarava guerra, e posteriormente rouba os poderes do Titã Martelo de Guerra, ao comer Lara Tybur. Durante esse acontecimento, Eren realizou um verdadeiro massacre. Ele causou muitas vítimas, muitos civis não conseguiram sobreviver. Acredito que para ele isso tenha sido uma forma de vingança pelo que Reiner e Bertolt fizeram em sua cidade natal.
Mesmo após conseguir o poder do Titã Martelo de Guerra, a forma do Titã do Eren não foi alterada. Ele continuou tendo a forma habitual que estamos acostumados a ver. E embora sua aparência não tenha mudado, ele foi capaz de usar os poderes do Martelo de Guerra sem nenhuma dificuldade. A primeira vez que ele usou essas habilidades foi para fugir da prisão e selar sua rota de fuga para não ser seguido. Ele também usou os poderes durante uma batalha contra Reiner e Porco, em que ele conjurava com facilidade espinhos gigantescos para atacá-los. Seguindo em frente, vamos falar agora sobre todos os antigos martelos de guerra dos últimos 2000 anos que foram invocados nas costas do Titã fundador do Eren. Lembrando que não dá para ter 100% de certeza de quais realmente se tratam de um martelo de guerra. Vou falar apenas dos que de alguma forma aparentam ser esse titã, pois não foi explicado qual titã original é cada um dos titãs ancestrais mostrados. Bom, vou começar por esse titã que acredito que tenha sido um dos primeiros titãs martelo de guerra da história, ou até mesmo o primeiro deles. Digo isso pois ele aparece já no capítulo 122 do mangá, que tem o seguinte título: De Você, 2000 anos atrás. Nesse capítulo são mostrados pela primeira vez alguns titãs originais do passado, durante um tipo de flashback em que Mirflitz está no mundo dos caminhos. E ao mesmo tempo uma espécie de linha temporal é mostrada, indicando que suas 3 filhas passariam os poderes dos titãs para as gerações futuras. E aparentemente esse titã é mostrado juntamente com alguns outros titãs originais, dando a entender que ele é da época das filhas de Ymir. Suas principais características são os seus notáveis cabelos escuros, seus olhos e boca parcialmente expostos por uma malha segmentada de pele em forma de tiras, e essa mesma característica também é visível em sua barriga. Esse próximo titã chama bastante atenção por estar utilizando a tão temida Foice da Morte. Pela escolha de sua arma, certamente seu portador não devia ser uma pessoa muito amigável, não acha? Fora isso, seu rosto tem um design totalmente atípico, possuindo 2 sequências verticais de linhas segmentadas. Seguindo, temos esse titã que possui uma aparência totalmente original, diferente de qualquer outro martelo de guerra já visto. Ele se parece muito com aqueles robôs do futuro que soltam laser pelos olhos. Um ponto a ser observado é que, como o Titã Martelo de Guerra tem a habilidade de produzir praticamente qualquer coisa através do endurecimento, muito provavelmente eles também possam escolher o visual que desejam, pois essa camada de pele branca que vemos é feita dessa mesma maneira. Sabendo disso, o portador desse Titã deveria ser muito criativo para ter pensado em um design como esse. Agora vamos para uma cena em que são mostrados diversos martelos de guerra juntos, cada um com seu visual único. Estarei comentando sobre os que de alguma forma mais se destacaram. Começando por esse que tem uma aparência que lembra bastante o Robocop. Ele possui uma espécie de capacete que parece que realmente foi inspirado no capacete do Robocop, o qual possui 3 fendas horizontais na área dos olhos e com a região da boca totalmente descoberta. O próximo é esse titã que se destaca por seu longo cabelo loiro jogado para trás, o que não é algo muito comum nesse tipo de titã. E também a pele sobre seu rosto possui um design com linhas verticais com apenas algumas pequenas aberturas visíveis. Esse outro titã possui algo no rosto que é bem familiar para quem é fã de Naruto. Ele tem um detalhe bastante semelhante à forma do Sharingan do Itachi, localizado bem no meio do seu rosto. Seria ele um titã Uchiha? Vamos falar agora especificamente desses 2 titãs que provavelmente seus portadores viveram em uma era medieval. Esse aqui imediatamente me faz lembrar daqueles guerreiros medievais que usavam aquelas armaduras de cota de malha e um capacete durante as batalhas. Já esse outro aparenta que esteja usando uma espécie de máscara estilo aquelas que os carrascos medievais usavam. Talvez os portadores desses titãs fossem realmente de uma era medieval, ou apenas se trate de uma grande coincidência, quem sabe. Seguindo, temos esse titã que possui diversas marcas circulares em seu rosto, não dando para saber ao certo qual seria o objetivo disso, talvez apenas pelo fato do portador achar esse tipo de design legal, mas é bem estranho. O próximo é esse titã com um visual particularmente bizarro, usando um corte de cabelo no estilo moicano e com uma espécie de protuberância no centro de sua testa. Seus olhos estão totalmente escondidos e sua boca tem a parte superior sem nenhuma pele, fazendo com que ele pareça um alienígena e não um titã. Agora chegamos a esse titã que tinha um padrão interessante na frente e atrás de sua cabeça, com o rosto quase todo coberto. Parecia até que ele estava usando uma máscara para não ser reconhecido. Ele foi visto durante uma luta com Reiner, mas teve uma passagem bastante rápida, já que em seguida ele foi atomizado por Mikasa. O design desses titãs são muito legais, mas eu realmente não entendo o motivo de vários deles escolherem um visual que aparentemente bloqueie grande parte de sua visão. Vai entender.
Esse próximo titã é um dos mais atípicos já mostrados até agora. Um titã encapuzado que aparentemente tem uma capa flexível sobre seu corpo. Parece até que ele quis se vestir como um super-herói. Ele aparece vagamente ao fundo da imagem, mas mesmo de longe facilmente nos chama a atenção. Uma pena que não podemos vê-lo em ação. Esses dois titãs também aparentam estar com uma espécie de capuz sobre a cabeça, lembrando bastante os personagens do jogo Assassin's Creed. Esse outro titã também tem um visual bem fora do comum, com um cabelo loiro parecido com aqueles cortes góticos, e com algumas aberturas na região de seus olhos parecendo uma espécie de visor. Agora vamos para alguns titãs que são um tanto quanto esquisitos, com um visual que não faz muito sentido, parecem monstros de filme de terror. Olha cada visual bizarro e aleatório. Temos também esses dois que ao invés de parecerem titãs, parecem mais criaturas alienígenas, mas eu admito que seus designs são um dos melhores, com detalhes bem elaborados. Olha como é a real aparência desse que o Reiner decapitou, esse sim parece um alien. Esse titã eu fiquei na dúvida se é um martelo de guerra ou se é um encouraçado. Ele se parece bastante com o estilo do martelo de guerra, mas não dá para ter certeza. A sua cor é bem parecida, ele tem uma tonalidade assim mais clara, mais branca, igual acontece com os martelos de guerra. A região ali de seus olhos também parece bastante, mas também lembra muito um encouraçado. Então esse eu vou deixar que vocês decidam aí, se é um encouraçado ou se é um martelo de guerra. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo depois, beleza? E por fim, os últimos titãs do tipo martelo de guerra que consegui encontrar são esses atrás do Reiner, que não dá para ver direito, mas pelo simples fato de estarem usando armas, certamente se trata do martelo de guerra. E chegamos ao final de mais um vídeo. Meu muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o like para dar aquela força. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu!